noite, pessoal. Agradeço o convite para estar aqui hoje. Então, o mundo está envelhecendo, todos nós sabemos disso, a gente conversa sobre isso o tempo todo, e isso é um avanço para a sociedade. A grande maioria das pessoas que estão aqui vão chegar aos 90, nos 100 anos de idade, e a outra notícia é de que todo mundo que nasceu depois dos anos 2000 vai chegar com muita facilidade aos 100 anos de idade, a grande maioria. Só que isso traz para a gente vários desafios também. Então, a gente sabe que o paciente idoso tem diversas peculiaridades, e isso vai trazer enormes desafios para o sistema de saúde. Então, a gente vai ter que conversar mais sobre as diversas diferenças em relação a esses pacientes, em relação às doenças que são mais prevalentes nessa população, em relação às peculiaridades relacionadas com fragilidade, relacionadas com os transtornos relacionados com as demências. Então, o sistema vai precisar se organizar e se capacitar cada vez mais para que todos nós consigamos chegar lá com qualidade. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a demência. Qual é o grande impacto da demência? A demência tem um impacto muito desproporcional em relação à questão da funcionalidade e da autonomia. Existem muitas doenças que a gente fala sobre isso, que a gente já conhece há muito mais tempo. Então, a gente sabe que um AVC no paciente pode ser extremamente deletério, né, de transformar esse paciente em um paciente acamado, de fazer com que ele deixe de fazer diversas coisas que ele sempre foi adaptado em relação à rotina dele, mas a gente fala muito pouco sobre demência, e a gente discute muito pouco sobre demência, e isso vem, pelo menos, melhorando e se tornando mais discutível no dia a dia. Então, para a gente começar a falar um pouquinho de demência, a gente tem que entender o que é demência. Então, a gente fala sobre Alzheimer, a gente já ouviu falar sobre Lewy, às vezes a gente fala um pouquinho sobre demência vascular, a gente já ouviu falar sobre um monte de nome, mas o que é que se refere, né? O que é que demência se conceitua? E aí eu trouxe para vocês aqui a classificação, hoje por diversas das sociedades de geriatria pelo mundo e também pela Sociedade de Neurologia. Existem aqui três etapas, podemos falar assim, relacionadas com o que a gente consegue interpretar da cognição. Então, uma delas é super comum, todo mundo já aconteceu. A gente passa o dia todo tentando fazer nossas coisas, a gente esquece, aí vai no mercado, compra a lista e esquece uma das coisas mais importantes, aí a gente está indo para um caminho e, de repente, a gente percebe que está indo para um trabalho e que, na verdade, tinha que estar indo para outro lugar. Então, acontece muitas vezes e o paciente chega para mim, às vezes um paciente muito... Na verdade, o acompanhante, às vezes, está acompanhando o paciente idoso e fala: doutora, eu estou pior do que meu pai ou minha mãe. Minha memória está péssima, com certeza já estou abrindo aqui um quadro demencial, tenho certeza que isso está acontecendo. E o que isso significa? A grande maioria das vezes vai ser o declínio cognitivo subjetivo. Então, a gente tem uma ideia de que o nosso cérebro não está funcionando bem, de que as funções principais do cérebro, a gente fala de domínio cognitivo, são as funções mais peculiares, mais importantes, né, do cérebro. E elas são várias, que não só memória. A gente fala muito de memória, mas a função executiva, a linguagem, a maneira como a gente se localiza no tempo, são pelo menos aí umas 8, 9 domínios cognitivos. Isso vai variar na literatura, mas, em média, é isso que a gente vai conseguir encontrar. Então, o declínio cognitivo é quando a gente tem uma percepção de que as nossas funções cerebrais principais não estão funcionando bem, mas quando a gente faz um teste cognitivo, seja ele um Mini-Mental, seja ele um MoCA, vocês já ouviram falar de um monte de coisa. A gente fala muito sobre o Mini-Mental durante a faculdade, mas são aqueles testes de triagem. Então, o paciente faz uma provinha ali, para a gente avaliar os diversos domínios cognitivos e faz uma pontuação no final. Então, como é que vai ser essa classificação para o declínio cognitivo subjetivo? Eu tenho uma percepção de que minha função cognitiva, meu cérebro não está bom, mas eu vou muito bem nos testes cognitivos, eu performo muito bem nesses testes, eu tiro notas muito boas relacionadas com a minha escolaridade e eu não tenho nenhuma perda de funcionalidade. Então, é uma percepção só nossa. A verdade é que nada dos testes e das coisas que eu faço no meu dia a dia tem algum comprometimento relacionado com isso. Tá? Todo mundo vai passar por isso, uma fasezinha da vida. E aí, o segundo momento aqui, percebam, aqui é o declínio cognitivo subjetivo. Percebam que aqui, o envelhecimento normal ele vai seguir por aqui. Ele pode até começar a ter um pouquinho de perda, já chegando nessa segunda fase, que é o comprometimento cognitivo leve. O que é que isso quer falar agora? Lembra que a gente falou que são 3 instâncias aí que a gente avalia. A percepção, seja da própria pessoa ou, às vezes, de um acompanhante. O segundo são os testes cognitivos, as provas que a gente avalia para documentar se esse paciente vai bem. E o terceiro braço, a terceira avaliação, é a funcionalidade.
Então, as coisas que o paciente consegue fazer no dia a dia. E a gente fala muito das atividades instrumentais, ou das atividades básicas de vida, vocês vão ouvir falar muito isso. Mas tudo que a gente faz, como se a gente se alimenta, se a gente se veste, se a gente sai de casa, se a gente dirige, se a gente come, se a gente usa o celular. Então, tudo que a gente faz no dia a dia tem referência com a nossa atividade do dia a dia, né? Atividade básica de vida, atividade instrumental de vida ou funcionalidade. São as mesmas coisas. Então, o comprometimento cognitivo é na hora de que a gente tem uma percepção. Às vezes o paciente pode até não ter, e o acompanhante dele tem uma percepção de que existe um comprometimento do cérebro, e ele vai mal no teste cognitivo. Agora, ele pontua mais baixo do que ele deveria, ou no MoCA, ou no Mini-Mental, ou no DSE, seja lá qual for o teste que a gente definiu para aquele paciente usar. E isso vai muito de nossa escolha, tá? Às vezes a gente tem a gente já tem um hábito de usar um teste melhor, a gente já se afeiçoa mais, a gente já tem uma facilidade maior de aplicar. Então, a grande questão é que o paciente performa mal nesse teste. Mas esse comprometimento e essa perda de ponto no teste cognitivo ainda não impacta na funcionalidade. Então, essa pessoa ainda consegue fazer tudo o que ela sempre fez, certo? Às vezes, ela já tem um pouquinho de alteração ali na função executiva, às vezes, ela tem um pouquinho de alteração na memória, ou na orientação temporal-espacial, ou na linguagem. Lembre que a maioria das vezes vai ser a memória mesmo, porque a demência de Alzheimer é a mais... Na verdade, aqui a gente está falando de doença de Alzheimer, ainda não é demência, mas é a mais prevalente. Só que a grande questão é que o paciente não vai ter nada de impacto. Ele faz tudo que ele sempre fez. E aí, o que a gente percebe aqui no gráfico? Ó, de que uma pequena parcela ainda não tem funcionalidade, né? Aqui é o corte da funcionalidade. Então, tudo que está acima de funcionalidade, que o meu paciente ainda não teve perda. Aquele já tem perda no teste cognitivo, aquele não tem. Mas funcionalidade está preservada para todo mundo. Na hora que ele desce, ele tem um envelhecimento patológico. Aí não é normal, tá? E lembrar de que uma parcela dos pacientes que estão aqui no comprometimento cognitivo leve, eles vão evoluir para um quadro demencial. Por isso que é tão importante a gente conseguir detectar esse paciente previamente, para que a gente faça intervenções de redução dos fatores de risco dele continuar evoluindo para um quadro demencial ao longo de anos, e também para a gente começar a conversar sobre isso, né? Quanto mais a gente se prepara para uma possibilidade de acontecer, muitas vezes a gente consegue lidar melhor com toda aquela situação. Então, lembrem que uma grande parcela da população que tem o CCL, que é o comprometimento cognitivo leve, vai evoluir para um quadro demencial. E, por fim, a gente chega na demência. Então, o que é a demência? Vamos pensar de novo aqui no nosso tripé, tá? Então, a gente está falando de percepção cognitiva, de disfunção cerebral, a gente está falando de teste cognitivo e a gente está falando de funcionalidade. A demência é tudo alterado. Então, vai ter percepção, ou do próprio paciente, às vezes, a depender da fase da demência, o paciente pode nem ter mais um insight, então ele não percebe, ele vai chegar lá e falar, não, está tudo ótimo, a memória está ótima. E o filho vai falar, daqui do corredor para cá, ele repetiu 7 vezes um assunto. Ele vai performar mal nos testes cognitivos e, além disso, ele vai começar a ter impacto na funcionalidade. É um paciente que vai deixar de fazer coisas que ele sempre fez. E é super importante a gente conseguir diferenciar isso, tá? Porque antigamente as mulheres não dirigiam, antigamente os homens não cozinhavam, então a gente tem que tentar definir bem se aquela função é a função que existia previamente. Eu tenho que perguntar para o meu paciente, perguntar para a família, se de fato ele deixou de fazer coisas que antes ele conseguia fazer. Então, era um senhor que cuidava das finanças da casa, agora ele não consegue mais. É uma senhora que antes conseguia cozinhar, e agora ela erra a receita, ou ela começa já a botar o sal no lugar do açúcar. Então, coisas do dia a dia que vão começando a não acontecer mais da maneira que deveria acontecer. E isso aqui é o que a gente vai discutir hoje, né? Então, a gente já sabe o que é, o que significa o quadro demencial, e hoje a gente vai discutir por que é tão importante a gente conseguir prevenir a evolução dela, por todo o impacto que ela vai trazer. Então, é uma das patologias, é uma das doenças que mais vão comprometer a funcionalidade e a autonomia da pessoa. E não tem nada pior do que isso, né? Se a gente não consegue ter a nossa autonomia, a nossa capacidade de fazer nossas coisas sozinho, a gente vai ter uma qualidade de vida ruim. E não é o que a gente quer. A gente quer viver até os 100 anos, até os 120, talvez aos 140, quem sabe, mas conseguindo fazer as nossas coisas de maneira só. Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Quais são os fatores de risco que a gente pode, o que a gente já tem reconhecido hoje na literatura e como é que a gente pode mudar a evolução dessas pessoas ao longo do tempo. Não sei se vocês já viram falar sobre esse artigo aqui, essa figura que ficou super famosa aí nos últimos 2 anos. Esse artigo foi publicado no Lancet bem no meio da pandemia, e ele é hoje um dos grandíssimos artigos relacionados com os quadros demenciais. Então, todo neurologista, todo geriatra, todo psiquiatra já ouviu falar nesse artigo aí ao longo desse tempo, de 2 anos.
E o que eles fizeram aqui foi extremamente inovador, porque eles começaram a falar de quais são os fatores de risco mais importantes com o desenvolvimento da demência e qual é a fase da vida que ele vai impactar mais. Não sei se vocês estão conseguindo ver bem, está pequenininha a letra, né? Será que a gente consegue... Não sei se vocês conseguem ver. Aqui é a fase inicial da vida, eu vou falando aqui com vocês o que é. Então, aqui é a fase inicial, é ali a fase de criança e pré-adolescência, e o principal fator que vai impactar nisso é a educação. Então, lembrem que quanto mais eu estudo, mais aquela pessoa estuda, se ela aprende outras línguas, se ela consegue fazer uma boa escola, se ela consegue ter estímulos outros de educação, que não só a educação formal mesmo, mais um cérebro desenvolvido ela vai ter. Então, mais plasticidade cerebral. Mais caminhos aquela pessoa vai conseguir fazer, caminhos neurais, que vão proteger o cérebro dela de uma pequena lesão. Então, se eu tenho uma pequena feridinha ali, um pequeno AVC, uma pequena lacuna, uma pequena coisa, o meu cérebro muito desenvolvido, outras áreas vão conseguir assumir aquela função. Então, esse é a principal coisa. E esse é o principal fator. Percebam que 7%, aí ele junto aqui com a perda auditiva, que a gente vai chegar lá, mas é um dos principais fatores de risco. E aí é o grande problema do Brasil, porque a gente sabe que a gente tem uma questão social extremamente importante e a gente vai colher esses frutos. Enquanto a gente não conseguir capacitar a nossa população para conseguir impactar nisso daqui, a gente vai chegar aos 80, aos 90, aos 100 anos, com pacientes cada vez com mais comprometimento cognitivo e mais perda de autonomia secundária à demência. Quando a gente chega aqui na fase moderada da vida, ali por volta dos 30, 40, 50 anos, algumas coisas também vão impactar bastante. Uma delas é a perda auditiva. Então, a gente precisa manter aquela pessoa inserida na parte sensitiva do meio. Ela precisa ouvir bem e enxergar bem e ouvir bem. E a audição é extremamente importante. Quanto mais tempo essa pessoa se mantém inserida ao meio, conseguindo receber os estímulos, mais esse cérebro vai ser estimulado e menor o risco desse paciente desenvolver demência. E aí tem também injúria traumática cerebral, traumas, hipertensão entra aqui, o consumo de álcool e a obesidade. Todos esses são fatores da meia-vida ali, né? E aqui, na vida mais tardia, entra o fumo, entra o isolamento social, entra a inatividade física, poluição do ar e diabetes. Percebam que os fatores aí que são potencialmente modificáveis ao longo da vida são 40%. Então, 40% dos pacientes que têm um quadro demencial, que diagnosticam a demência, podiam ter tido essa mudança aí ao longo da vida inteira. Então, podiam ter se exercitado, podiam ter comido melhor, podiam ter desenvolvido uma plasticidade cerebral melhor, podiam ter suas patologias de base mais bem controladas. E percebam que, de todos os transtornos psiquiátricos, tem um aqui, ó, não sei se vocês conseguem ler, mas é a depressão. E a depressão ela foi estudada, foi colocada aqui nessa figura de fatores de risco como um fator importante na vida final, na fase tardia da vida. Então, muito mais importante se ela é desenvolvida ali na questão dos pacientes idosos. E ela vai sobrepor aí, ela vai ter uma importância de 4% entre esses 40%. Então, a demência, até aqui, é de todos os transtornos psiquiátricos o mais estudado, o mais robusto. É o que a gente mais tem estudo e evidência na literatura de que ela vai comprometer e ela é um risco bem estabelecido de desenvolvimento de demência no futuro. Tá? Só que tem várias questões aí relacionadas, várias lacunas. Então, existem estudos, mas ainda faltam muitas informações. Então, uma das questões é o seguinte, a gente não sabe bem como é o mecanismo que a depressão faz para poder acometer os domínios cognitivos. Então, qual é a fisiopatologia por trás, que vem disso? Será que é por uma neuroinflamação? Ele questiona. Esse artigo mesmo, que é o mesmo da página anterior, o do Lancet, ele questiona se teria relação ali com alterações neuropatológicas mesmo. Então, aumento do acúmulo de amiloide, de proteína tal, que é tudo que está relacionado com a demência de Alzheimer, é uma das coisas que ele questiona. E ele também fala sobre a questão do impacto mesmo, de que a demência, um outro mecanismo seria começar a reduzir, através de neurotransmissor, o funcionamento desse cérebro ao longo do tempo. Então, a gente não sabe muito bem. É verdade que é uma lacuna, e ainda existe uma interrogação de como é que um quadro demencial desenvolvido no paciente já idoso, e o idoso eu falo, a maioria dos estudos eles tratam 65 anos ou mais, tá? No Brasil é 60 anos ou mais, mas fora daqui, na maioria dos países desenvolvidos, é 65 anos ou mais.
Então, é esse o risco que a gente considera depressão no momento. É o que tem bem mais estabelecido na literatura. Uma outra grande questão é o seguinte. A gente sabe que a depressão ela tem uma relação muito estreita com o quadro demencial. Porque muitas vezes, e muitos estudos tentam demonstrar, né, explicar ou responder essa nossa pergunta, se ela não seria um pródromo. Será que ela é a maneira de que a demência vai se comportar anos antes? Então, hoje a gente sabe que tem várias alterações. Então, tem a alteração comportamental do sono REM, que é uma alteração do sono bem típica, é uma fasezinha do sono, que ela pode surgir 10 anos antes de uma demência de Levy, por exemplo. Então, será que o transtorno depressivo ele poderia ser isso, uma sinalização, quando ele abre na fase tardia, tá? Quando ele abre depois dos 60 anos, dos 65 anos de idade, será que ele seria um marcador? Assim, o primeiro marcador, o primeiro sinal de que esse paciente vai começar a evoluir com quadro demencial? E a outra grande questão é que, muitas vezes, os sintomas depressivos, na verdade, eles já são sintomas comportamentais da demência, na fase inicial. Então, isso é uma dificuldade na primeira avaliação do paciente geriátrico, seja na consulta do psiquiatra, seja na consulta do geriatra, seja na consulta do neurologista. Muitas vezes ele vai vir, a gente vai conseguir documentar através daqueles 3 braços que eu falei com vocês, percepção, ele vai mal no teste, e ele já tem um acometimento de funcionalidade, mas a gente tem uma dificuldade de definir bem se aqueles sintomas ali são sintomas. Lembrem que o quadro depressivo ele também pode performar mal no teste, né? O paciente com depressão ele pode ter uma piora da parte da atenção, ele pode ter uma piora da função executiva. Então, muitas vezes, a gente fica na dúvida. O que está acontecendo? Será que é um quadro depressivo ali começando? Será que é um pródromo de um quadro demencial? Será que já é uma demência começando na fase inicial? Então, às vezes, o teste neuropsicológico ele vai ajudar a gente bater o martelo melhor, entender em qual fase esse paciente está, e, às vezes, é o segmento. Então, eu não vou conseguir dizer, nessa primeira consulta, o que é que meu paciente tem. E aí, eu vou precisar acompanhar ele ao longo do tempo, às vezes, fazer um teste terapêutico, começar um antidepressivo, ou começar um anticolinesterásico, e ver, conforme a evolução do meu paciente, se aquilo ali se trata mais de um transtorno depressivo puro, uma depressão mesmo, e mais nada, ou se já começa a vir para o braço aqui da questão da demência. Até aqui tudo bem? Que eu falo rápido, eu sei que eu falo rapidão. E aqui é muito legal, só para vocês verem, ele bota aqui, né, a questão do risco relativo em relação a todos aqueles fatores de risco que eu coloquei antes, e percebam que a depressão ele aumenta em 2 vezes o risco do paciente evoluir com uma demência. De todos os fatores aqui que estão relacionados com a fase, né, mais tardia de idade, acima dos 65 anos, a depressão é um dos fatores que mais vão impactar. Então, a gente precisa diagnosticar, a gente precisa tratar, e a gente precisa compreender que a depressão é um fator de risco para o desenvolvimento de demência. Mas e os outros transtornos? E todos os outros que a gente conhece? Ansiedade, o paciente que tem esquizofrenia, o paciente bipolar. Será que todos esses outros transtornos psiquiátricos eles têm também um papel de aumentar o risco de demência? E a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre isso. Esse estudo aqui é um estudo novo, que saiu o ano passado, vai completar agora, né? Na verdade, completou agora exatamente 1 ano, e ele pergunta exatamente isso. É a pergunta que o artigo traz para poder tentar responder o que é super importante, que a gente está conversando aqui. Como é que a gente vai conseguir frear, ao longo dos próximos anos, a evolução para a demência dessa população toda que vai chegar lá, que vai passar dos 80, que vai passar dos 90, que vai passar dos 100 e talvez dos 120. Então, a gente precisa diminuir a incidência, a prevalência de demência. E a gente precisa, quanto mais resposta a gente tiver dos fatores de risco que a gente pode controlar, melhor. E esse estudo é muito interessante. Percebam aqui o tamanho do N deles. O que é que eles fizeram? Foi uma coorte retrospectiva. Se ficar alguma coisa difícil aqui depois, para a gente não perder muito tempo para eu poder explicar coisas mais minuciosas, a gente pode conversar um pouquinho no final, vocês tiram a dúvida comigo, mas esse estudo foi uma coorte retrospectiva. Então, o que ele fez, ele acompanhou, através de dados guardados, né, na Nova Zelândia, então, um banco de dados do sistema de saúde público deles, e eles pegaram dados relacionados com esses pacientes durante 30 anos, e revisaram. E aí foram colocando ali quais são os fatores de risco, então, o que esse paciente tinha, e se ao longo desses 30 anos ele chegou a documentar um diagnóstico de demência.
Então, foi um estudo muito grande, eles incluíram 1.700.000 pessoas nesse estudo. Eles acompanharam pacientes que partiram de 21 e 60 anos, mas eles chegaram, então, quem tinha 21 foi até 51, e quem tinha 60 foi até 91 anos de idade. Então, foi um dos estudos que acompanhou por mais tempo esses pacientes para avaliar se os transtornos psiquiátricos são fatores de risco para um quadro demencial. Até aqui tudo claro, né? E aí, uma outra coisa extremamente importante é o que eu comecei falando. Então, a gente fala muito de outras doenças orgânicas. A gente fala de AVC, a gente fala de infarto, a gente fala dos pacientes pneumopatas, de DPOC, que a gente sabe o quanto limita funcionalmente as pessoas, né? Então, o AVC grave ele vai limitar, um infarto vai limitar as atividades básicas daquele paciente no dia a dia. Mas a grande questão é, será, a pergunta que faz hoje, a gente fala muito desses riscos todos, do paciente vasculopata grave, do quanto ele vai ter uma perda de autonomia e funcionalidade ao longo do tempo, por quão grave e inflamado que ele é. Mas será que a gente não está subestimando, talvez, outros fatores aí de risco que também podem ser controlados e que vão vão aumentar ainda mais o risco do paciente evoluir com demência? Então, o AVC ele aumenta o risco, o infarto aumenta o risco, o DPLC aumenta o risco também. Mas será que os transtornos psiquiátricos não vão aumentar o risco ainda de uma maneira mais pronunciada e a gente está deixando essa informação escapar ao longo desse tempo? Então, esse estudo ele traz essa pergunta e ele responde isso. Vamos chegar lá. Então, o que é que ele mostra aqui para a gente nesse primeiro gráfico? Ele pega todos os pacientes que evoluíram com demência. Tá? Então, eles descartaram, acompanharam os pacientes durante 30 anos. Eles pegaram todos aqueles que não evoluíram com demência durante 30 anos, descartaram nesse primeiro gráfico e botaram aqui só os pacientes que cursaram com demência. Aqui no tom escuro está aqueles pacientes que já tinham uma desordem mental, e aqui no azulzinho claro, são pacientes que não tinham transtorno mental. E percebam a diferença, certo? Então, 6% ali, a média foi de que 6% dos pacientes, não teve diferença entre homens e mulheres, mas, em média, 6% da população estudada por eles, que tinham transtorno demencial, evoluíram com demência ao longo desses 30 anos, enquanto que menos de 2% dos pacientes que não tinham transtorno evoluíram. Então, esse gráfico aqui traz para a gente aí, já faz a gente abrir o olho. Alguma coisa existe. Então, os pacientes com transtorno psiquiátrico, a população que evoluiu para a demência foi consideravelmente maior, 3 vezes maior aí do que as pessoas que não tinham transtorno demencial de base. Aqui ele só compara também em relação à questão da estratificação por tempo, tá, de nascimento. Então, eles pegaram essas pessoas todas e estratificaram ali os pacientes que chegaram aos 90 anos, os pacientes que tinham idade um pouquinho menor. Aqui os que chegaram a 80, aqui os 70 e aqui os que chegaram a 60 anos. E percebam o seguinte, isso aqui a gente já sabe, que quanto mais velho, mais demência vai existir. Então, percebam que tanto com transtorno psiquiátrico de base como sem transtorno psiquiátrico de base, a incidência de demência foi muito maior com o avanço da idade. Então, quanto mais a gente vive, querendo ou não, a gente vai ficar muito mais tempo exposto a qualquer tipo de coisa. Então, uma coisa é um paciente de 40 anos com diabetes, outra coisa é um paciente de 90 anos com diabetes. Então, ele foi exposto a esse processo inflamatório por muito mais tempo. Outra coisa são todas as doenças aí que vocês sabem. Então, quem vive mais vai ficar mais tempo exposto aos fatores de risco. E, sobretudo, aqueles 60% que a gente ainda não sabe do que se trata. Se é genético, se existem outras coisas que a gente ainda não conseguiu identificar ao longo do tempo como fatores de risco. Aqui, o que é que ele mostra? Aqui foi aquela parte que eu falei com vocês em relação à questão das doenças físicas, tá? Então, o que é que ele considerou como doença física? Doença arterial coronariana, aqueles pacientes que tinham gota, os pacientes que tinham DPOC, os pacientes que tinham diabetes mellitus, os pacientes que tinham neoplasias malignas, várias, diversas, os pacientes que já tinham sofrido no passado um trauma de sistema nervoso central, ou um trauma crânioencefálico, pacientes que já tinham tido um AVC ou um infarto agudo do miocárdio previamente. E aí eles compararam. Será que esses pacientes que tinham doenças físicas ficaram de um lado e não tinham transtorno? E do outro lado, aqueles pacientes que tinham transtorno, quais foram os que evoluíram mais para a demência ao longo do tempo? E aí aqui a gente pode conversar também um pouquinho no final, em relação à questão aqui do intervalo de confiança, comparado com os grupos, mas eu quero que vocês vejam, sobretudo, essa primeira linha aqui, tá? Que foi considerado a população inteira, somando tudo. Percebam que aqueles pacientes que só tinham um transtorno físico, eles aumentaram em 1% o risco de desenvolver demência ao longo dos 30 anos. Enquanto que aqueles pacientes que tinham transtorno de base psiquiátrico, mas não tinham um transtorno físico, eles evoluíram aqui em 4 vezes. O risco foi 4 vezes maior de evoluir ao longo de 30 anos para um quadro demencial.
Então, aqui foi para mulher, aqui foi para homem. Não muda muito, percebam que a taxa ficou mais ou menos parecida, né? Então, o risco aqui de 4 também, o risco de 1 para as alterações físicas e os transtornos mentais. E aqui ele faz um apanhado da tabela, só para vocês verem que os tamanhos amostrais eram diferentes. Lembrar que uma coorte prospectiva tem vários problemas. Primeiro que ela vai se basear em prontuários. E a gente sabe que os prontuários de hoje, às vezes, são bem horríveis. A gente olha do cirurgião e acha sofrível. Às vezes, a gente olha de um clínico e fala que está absurdamente imenso, a gente nem vai ler. E antigamente, as coisas ainda eram piores. Então, do registro ser manual. Então, esse estudo aí ele ficou suscetível a tudo isso. De perdas, de questão de registros que não foram muito fáceis. E, sobretudo, outra coisa, do diagnóstico, né? Então, no passado, era tão simples a gente diagnosticar há 30 anos atrás, os transtornos psiquiátricos como hoje, até as demências, né? Era tão simples a gente diagnosticar as demências como hoje. A gente tinha muito menos testes cognitivos para fazer, a gente conhecia muito menos essas patologias. Então, também tem esses vieses relacionados com o estudo, por se tratar de uma coorte. Mas o que é que eles chegaram à conclusão também? Indivíduos com transtorno mental eles desenvolveram demência, em média, 5,6 anos antes. Então, considerando todo mundo que evoluiu com demência, aqueles pacientes que tinham transtorno ou não, e agora não estou falando do número, tá? Porque foi muito maior entre aqueles com transtorno psiquiátrico, comparando esses dois grupos, aqueles com transtorno psiquiátricos, que tinham transtorno psiquiátrico de base, eles evoluíram com demência mais precocemente, mais jovens do que os que não tinham. Então, isso é uma outra questão para a gente poder se preocupar e poder intervir na condução desses pacientes. Aqui, o que é que ele bota? Aqui ele bota, que é uma das respostas interessantes desse artigo, ele bota como os transtornos psiquiátricos, vários tiveram impacto. Então, aqui ele coloca as desordens psicóticas, ele coloca as desordens relacionadas com o abuso de substâncias, as desordens do humor, desordens neuróticas. Percebam que todas elas tiveram, algumas mais e outras menos, mas todas aumentaram o risco ali de 3 vezes em diante de evolução, de desenvolvimento de demência ao longo dos 30 anos. E aqui uma coisa super importante, porque a gente está falando de demência o tempo todo, demência, 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 mas a gente não está falando em nenhum momento que demência, que o estudo está avaliando, né? Foi todo mundo demência de Alzheimer, e aí, na verdade, não foi. Isso é uma outra questão do estudo que ele discute muito bem, é que, na verdade verdadeira, aumentou o risco de demência de Alzheimer 3 vezes, mas foram 6 para as outras demências. Então, demência vascular, demência de Levy, demência secundária HIV, vários outros, Niemann-Pick, vários outros tipos de demência. E aí a gente também se pergunta em relação a isso, né? Por que aumentou as outras demências e pouco a demência vascular, ou e pouco a demência de Alzheimer? Lembra que a gente está falando de demência o tempo todo, mas existem 2 grandes grupos de demência. Existem aqueles grupos que são as demências primárias, então aqui vão ter uma lesão neurocognitiva primária, não existe nada muito justificado por trás. O paciente não precisa ter nenhum tipo de doença bem estabelecida para ele evoluir com aquelas alterações, certo? E tem as demências secundárias, que existia um dano cerebral para fazer uma lesão e aquilo ali foi o responsável. Então, a demência vascular, que é a segunda demência mais incidente no mundo, primeiro a demência de Alzheimer, que é primária. A segunda mais incidente no mundo é a vascular, que é secundária. Ela é relacionada a pequenos AVCs, a pequenas lacunas que vão acontecendo ali ao longo do tempo. Demência vascular mesmo, lesão vascular de endotelial, que vai fazer com que o paciente evolua com perda cognitiva, certo? E aí ele embola tudo aqui, mas ele traz uma discussão muito importante. E aí ele fala, será que existe uma relação direta, causal, entre os transtornos psiquiátricos, ou, na verdade verdadeira, é que os transtornos psiquiátricos eles escondem outros fatores de risco? Então, muitas vezes, um paciente com transtorno psiquiátrico ele se cuida muito menos. Ele não faz exercício físico, ele tem um sono ruim, um sono que não é reparador. Às vezes, ele abusa mais de substâncias, de álcool ou de outro tipo de droga. Então, talvez seja isso. Talvez não exista uma relação causal direta entre todos os transtornos depressivos, outros que não seja a depressão. Mas esses fatores que estão ali juntos dos pacientes que têm o transtorno depressivo. E a outra grande questão é o seguinte, também que ele fala em relação ao formato do estudo, né? Que, possivelmente, muitos dos pacientes que chegaram lá na frente com demência podiam ser pródromos ou podiam ser já os sintomas da fase inicial da demência e não foi diagnosticado. Então, não se foi reconhecido que aquilo era demência. Acabou colocando ali no bolo, que eu conversei com você, que é difícil, que é o grande problema das primeiras avaliações desses pacientes, acabou sendo colocado muito mais no bolo ali dos transtornos psiquiátricos do que colocado
no bolo dos quadros demenciais. Mas, apesar de todas essas dificuldades relacionadas com o formato do estudo, né, de ser uma coorte, foi um grandíssimo estudo que traz para a gente muitas informações, um estudo com metodologia bem feita. A gente sabe que tem vários desafios, e acompanhar os pacientes ao longo de um tempo tão longo não é fácil, não é prático, e tem muitas dificuldades. Mas o que eles sugerem é de que os resultados do estudo conseguem demonstrar que melhorias dos transtornos mentais na vida precoce vão conseguir, sim, reduzir o risco do paciente desenvolver um declínio cognitivo lá na frente. Então, é isso aqui a conclusão. A cultura é o melhor conforto para a velhice. Se a gente começa a compreender muito mais os fatores de risco, se a gente começa a quebrar esses tabus de reconhecer e de falar sobre os transtornos psiquiátricos, de falar da importância deles e negligenciar muito menos, que a gente sabe que esse é um grande problema hoje dentro da sociedade e dentro do sistema de saúde, melhor a gente vai cuidar da gente, dos nossos pacientes e de todo o nosso entorno. É isso, pessoal. Obrigada.